Ela mudou, isso todo vocês já perceberam. Nós estamos, a partir desse segundo bimestre, com aulas, videoaulas, certo? As nossas atividades, elas continuarão no portal da Moderna, só que agora tem essa ferramenta extra, que é a videoaula. Nós gravamos as aulas, disponibilizamos para vocês, é bom que vocês podem até assistir mais de uma vez. E a atividade, ela tanto está aqui no vídeo, na agenda, quanto ela será lançada lá no portal, que é para que vocês tenham um espaço específico para colocar resposta, certo? As dúvidas em relação à atividade e aos conteúdos devem ser colocadas no fórum. Se for possível, acompanhem o horário de aula de vocês, certo? Se não, vocês coloquem lá, certo? Que eu estarei disponível no horário de aula normal para responder, mesmo que não seja a sua aula naquele dia, se eu estiver no meu horário de trabalho, eu irei responder e tirar a sua dúvida, certo? Então, nós vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje, a nossa primeira aula do segundo bimestre, o assunto é a América, e nós temos aqui a nossa agenda, certo? O capítulo 24 do livro de vocês, e nós temos duas atividades. São atividades pequenas, certo? A atividade da página 459 e a página 460. Quando nós falamos de América, gente, nós estamos falando do segundo maior continente do território, né, do mundo. E essa América ela está dividida em algumas partes. Nós temos a América do Norte, a América do Sul e a América Central. De início, nós começaremos a estudar a América do Norte, certo? As questões, as relações econômicas, as transições econômicas, o desenvolvimento, a sua economia, e depois nós seguimos para as outras partes da América. Aqui nesse primeiro slide, nós temos o pós-guerra na América do Norte. Vou abrir aqui rapidinho só para vocês visualizarem um pouco, certo? Mas esse conteúdo que está aqui, ele na verdade é a própria imagem do livro de vocês. Então, o que está sendo explicado aqui também tem no livro de vocês. Mesmo que vocês não consigam observar direito o slide, o mesmo texto que tem aqui, tem no livro de vocês, certo? Vamos entender como era que estava a economia na América do Norte no pós-guerra. Nós tínhamos, gente, a economia, lógico, que ela estava um pouco abalada, mas eles começam a criar novos polos econômicos. Esses polos econômicos, eles recebem o nome de belts, certo? Que se chama cinturões. Eles criaram cinturões, espalharam por todo o território, principalmente dos Estados Unidos e do Canadá. E esses polos eles tinham uma função específica. Por exemplo, existia o cinturão do Sol, que era o responsável pela produção de alumínio, existia o cinturão do hortifruti, que era onde se produziam as frutas e os legumes, tinha o cinturão industrial, e esses eram os cinturões do território na época, certo? Esses polos econômicos, eles se desenvolviam de acordo com os recursos naturais, certo? Eles se desenvolviam de acordo com o clima, de acordo com a questão estrutural de rodovias, ferrovias. Aqui nesse período nós temos o transporte fluvial, que era muito utilizado. Então, eles tinham polos específicos de indústria, certo? Que era desenvolvido nos cinturões, que recebe o nome de belts, e eles eram vários, cada um tem a sua especificação diferente. Eles eram situados principalmente nas fronteiras, por exemplo, na fronteira dos Estados Unidos com o México e na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Isso pela questão, principalmente, de estar próximo aos grandes centros urbanos e também estar próximo à mão de obra barata. Lembrando que nesse período nós tínhamos indústrias ainda com o modelo fordista, certo? Que era aquele modelo onde nós tínhamos uma produção em escala, onde nós tínhamos profissionais, trabalhadores semi-especializados,
E existia uma grande exploração, que nós sabemos que no modelo fordista tem, desses trabalhadores. E, por outro lado, nós tínhamos o sindicato marcando colado nessas indústrias. Essas indústrias, com o passar do tempo, elas começam a perder o seu espaço. Por quê? Porque nós entramos em uma nova onda de modernização, certo? Tem a questão da qualificação da mão de obra e da união da indústria com a ciência, com o campo tecnológico. Então, essas indústrias, elas começam a se tornar ultrapassadas para o novo modelo de produção da América, certo? Aqui no nosso segundo slide, vou abrir aqui para vocês, nós temos justamente isso que eu estou falando para vocês, que com a crise, esse velho modelo econômico, que era conhecido como Belt, eles são substituídos pelos novos belts. Esses novos belts são os novos cinturões de produção econômica dos Estados Unidos, e eles eram voltados principalmente para a utilização de tecnologia de ponta, da robotização, como eu já falei para vocês. Então, nós estamos saindo de um período onde nós tínhamos um tipo específico de industrialização, um tipo específico de trabalhadores, um tipo específico de mercadoria, e nós começamos a vir para um modelo mais recente, que é aquele modelo que acompanha as transações globais, que é aquele modelo que acompanha o desenvolvimento trazido pela globalização, certo? Que é a união da tecnologia na produção, para produzir mais e mais rápido e, digamos que, com uma maior qualidade e eficiência. Então, lembrando mais uma vez, nós estamos falando especificamente da América do Norte, mais específico ainda dos Estados Unidos. Então, nós tínhamos esse modelo passado, que ele é conhecido como o velho belt, o velho modelo de produção, e nós estamos entrando em um modelo de produção de ponta, certo? Tecnologia de ponta. Essa tecnologia de ponta, vocês vão ver um pouco mais à frente, que ela é aliada à universidade. Por quê? Eles ligam o conhecimento científico à indústria. E aí, assim, os dois saem ganhando, certo? Eu tenho o conhecimento atual, recente, a produção científica ligada à minha produção industrial e econômica. No nosso terceiro tópico, nós temos aqui a dinâmica pós-industrial, certo? Como a indústria fica pós essas renovações tecnológicas. Nós temos, gente, uma fase caracterizada pelo capital financeiro, certo? A exploração dos serviços, as transferências econômicas, a exploração dos setores, principalmente o secundário e o terciário. Nós temos a mudança da indústria nesse cenário. A indústria ela começa a sair dos seus territórios atuantes até então e passa a ir para novos territórios. Como eu já falei para vocês, certo? Nós tínhamos os antigos polos econômicos industriais na América do Norte, situadas principalmente ao longo das fronteiras entre Estados Unidos e o México, e Estados Unidos e Canadá, eles eram próximos aos grandes centros urbanos e eles também estavam ligados à proximidade com a matéria-prima e ao escoamento dela, certo? Essa região ela é conhecida como o norte dos Estados Unidos. E com toda essa tecnologia, esse novo desenvolvimento, essa tecnologia de ponta, essas regiões industriais, elas começam a se variar. Eu não preciso especificamente estar próximo a um polo industrial, a um polo, desculpa, populacional, para ter a mão de obra. Eu não preciso especificamente, com a modernização e a tecnologia do transporte, de estar vizinho à minha matéria-prima. Lógico que isso facilita o desenvolvimento da indústria, mas não é só disso que a indústria precisa. A indústria, nesse momento, ela começa a se situar em novas regiões, como nas proximidades das universidades. Tem uma região que ela é muito conhecida, que é a região dos Grandes Lagos. É uma das regiões mais industrializadas que nós temos na América do Norte, certo? Especificamente nos Estados Unidos, é composto ali por Nova York, Boston, São Francisco, e nós temos ali nesse meio grandes universidades, e a indústria está próxima às grandes universidades, que são os centros tecnológicos e científicos, os novos polos industriais da economia e da indústria estadunidense, certo? Então, esses novos espaços industriais
são os novos polos tecnológicos e econômicos dos Estados Unidos. Aqui nós temos a desindustrialização, que é justamente isso que eu acabei de falar para vocês. É a saída das indústrias desse território, dessa região fabril mais antiga, e elas passam aí para outras regiões do território, certo? Elas saem do nordeste dos Estados Unidos e vão para outras regiões, como Grandes Lagos, nós temos os Alpalaches, elas se deslocam pela, pela facilidade da mão de obra qualificada. Agora, os atrativos dessas indústrias são outros, certo? Elas se deslocam pela facilidade de encontrar uma mão de obra especializada, sim, ainda por estar próximo aos recursos necessários para a sua produção, só que agora os recursos necessários para a sua produção é o conhecimento científico, é o conhecimento tecnológico, é o avanço tecnológico, e também essas indústrias que elas ainda tinham o seu modelo de produção fordistas, elas começam a perder espaço no mercado, certo? E ou elas substituem pela nova tecnologia ou elas vão se tornar ultrapassadas. Então, esse é um novo cenário da economia da América do Norte, certo? Gente, o nosso conteúdo da nossa aula de hoje é só esse. Se vocês observarem, ele não tem o capítulo todo, certo? O nosso capítulo ele é dividido por tópicos e eu vou fazer a mesma coisa que eu já fazia em sala de aula com vocês. Nós estudamos alguns tópicos, fazemos as atividades propostas daquele tópico, depois nós prosseguimos para uma nova parte do conteúdo e uma nova atividade. Todos os textos que estão aqui, eles foram retirados do livro de vocês, vocês podem observar lá que está tudo do mesmo jeito que está aqui. Inclusive nesse, eu coloquei até a imagem da atividade, certo? Aqui nós temos um mapa, antes de ir para a atividade, que mostra esses centros de pesquisa, esses novos espaços dos Estados Unidos que vocês conseguem observar, e tem aqui até a página, certo? Na página 456 e 450 ou 458, 459, nós temos o mapa. Essa região aqui, que vocês conseguem observar onde tem mais símbolos, onde nós temos esses pontinhos pretos e os quadrados, eles representam as indústrias e os polos universitários, né? As universidades onde existe essa aliança. Agora, nós temos a questão desse novo modelo de produção, certo? Que é ligado às universidades, esse novo polo econômico, que ele prioriza a flexibilidade do modelo de produção, a qualificação, ou seja, a qualificação das pessoas que trabalham, certo? Precisa ser uma mão de obra qualificada, como eu já havia citado anteriormente, e também a questão da terceirização, eles acabam passando para empresas menores e de médio e pequeno porte algumas tarefas, e essas empresas elas estão ali dentro da sua corporação, elas estão dentro da sua área de proximidade da indústria, então eles trabalham dessa forma no novo modelo industrial dos Estados Unidos. Agora sim, nós temos a atividade, certo? Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Elas são 3 questões simples referente a esse conteúdo que eu já expliquei para vocês. Ele é um conteúdo bem simples e tudo que eu expliquei aqui tem no livro de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no fórum, que eu respondo tranquilamente para vocês, sem nenhum problema. E nós temos aqui essa outra atividade, que ela tem um poema e ela requer um trabalho em equipe, só que vocês sempre souberam em sala de aula que esses trabalhos eu sempre preferi que fossem feitos individuais, e agora mais do que nunca é individual. Ele pede para que vocês leiam o poema e associem o poema ao consumismo e ao status de determinados produtos. Então, vocês precisam escolher um produto, certo? Que vocês consideram um símbolo de status e fazer a visão sobre ele, ou positiva ou negativa, com textos e imagens, certo? Tem todas as instruções básicas. O que eu quero falar para vocês é que vocês façam individual e que eu não vou dividir os grupos, que vocês podem escolher se vocês são a favor de determinado produto ou contra determinado produto.
por hoje é só, certo?